Olá, este é o programa Saber Direito. O meu nome é Maria Angélica Paixão. Eu sou advogada com mestrado na área de Direitos Ambientais, especificamente em Direito das Relações Internacionais, com monografia na área de Gestão de Recursos Hídricos. O tema desta aula será infrações ambientais, especificamente aquelas regulamentadas pelo Decreto 6514 de julho de 2008. Este é um decreto que veio regulamentar uma questão bastante interessante, que revogou o decreto anterior, o 3179, e implementou uma série de mudanças bastante significativas em relação às infrações ambientais. Para você que está em casa e que precisa tirar alguma dúvida conosco, é bom anotar o nosso e-mail, é o programa saberdireito@stf.jus.br. Repetindo para você, saberdireito@stf.jus.br. Nós vamos estar tratando especificamente das infrações, das regulamentações em infrações ambientais, e eu acho que é interessante para vocês já começar verificando qual é o conceito legal de infração ambiental. O que é, afinal, essa coisa chamada infração ambiental? Nós temos uma norma dentro do próprio decreto 6514 e uma outra norma dentro de outro decreto que regulamenta a Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Este decreto é o 99274 de 1990. O primeiro conceito que nos interessa especificamente é aquele que está dentro da lei que nós estamos trabalhando hoje, que é o decreto 6514. No seu artigo 2º, ele conceitua o que é infração ambiental da seguinte maneira: ele diz que é infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Esse é um conceito bastante elástico, que envolve uma série de outros institutos, de outras áreas do direito. E é preciso, então, normatizá-lo, normalizá-lo dentro de um contexto específico de política nacional de meio ambiente. Mas também nos interessa saber qual é o outro conceito de infração ambiental previsto no outro decreto que também está diretamente relacionado à questão, que é o decreto 99274. Nós podemos verificar que o conceito de infração ambiental está posto da seguinte maneira: para os efeitos deste decreto 99274, diz que é toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos nele estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas competentes. Dá para a gente perceber claramente que há uma diferença, não só uma diferença semântica, mas uma diferença um tanto quanto substancial entre um conceito e outro. Isso pode causar algum tipo de dúvida, principalmente para o cidadão comum, que desconhece as regras de direito ambiental e que pode se ver, de repente, autuado por uma conduta qualquer que seja capitulada como infração ambiental, e aí ele vai ficar, afinal de contas, isso que eu cometi é infração ambiental? Como é que eu vou distinguir o que é infração ambiental do ponto de vista do decreto 6514 ou do ponto de vista do decreto 99274? O fato é que a infração ambiental, de fato, será aquela que cause qualquer tipo de dano, qualquer tipo de prejuízo a um bem ambiental. É interessante para a gente, por exemplo, saber que bem ambiental não é só aquele bem que está na natureza, não é só a natureza em si, não é só a água, as montanhas, o mar, não é só isso. Bem ambiental também é tudo que diz respeito à interferência do homem na natureza. Por exemplo, quando o homem constrói um prédio, isso aqui também constitui um bem ambiental. Por quê? Porque ele interage, porque ele interfere diretamente na natureza. Para construir um prédio, para construir uma residência, é preciso tomar algumas atitudes, como, por exemplo, aterrar o terreno. Isso causa diferenças no meio ambiente onde aquela construção está sendo levantada. É preciso prever uma série de instrumentos, uma série de necessidades para manter aquele prédio funcionando. Então, é preciso, por exemplo, disponibilizar acesso à água que é servida pelos órgãos competentes. É preciso ter acesso também à energia elétrica, e a produção da energia elétrica causa uma série de danos ambientais, de modificações no meio ambiente natural. Então, a doutrina teve todo um cuidado
de segmentar o que seria o meio ambiente. Então, o meio ambiente não é só a natureza e também o meio ambiente não é só a interferência do homem na natureza. O meio ambiente é também o sítio arqueológico, o patrimônio histórico, artístico e cultural. Dentro do conceito de meio ambiente que está dentro da nossa Constituição brasileira, por exemplo, o saber, né, os modos de fazer, as nossas tradições, o nosso folclore também faz parte do que a gente conhece como patrimônio do meio ambiente. Então, meio ambiente é de fato um conceito tão elástico que é preciso estar bastante atento, porque qualquer conduta humana pode levar a uma infração ambiental. É interessante a gente conhecer também a legislação que trata dessas questões especificamente de meio ambiente de uma forma geral, que protege o meio ambiente de uma forma geral. Nós temos algumas leis que são bastante importantes no que diz respeito ao meio ambiente. A primeira delas, considerada a legislação mais importante, é a lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei 6938, de 1981, trata especificamente da questão da política, né, sobre a gestão dos nossos recursos naturais, e não só os recursos naturais, mas todos esses recursos que dizem respeito ao que a gente concebe como meio ambiente. Fora essa lei, a 6938, nós temos outras leis que são bastante importantes também, que também normatizam essa questão. Por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605. Esta lei é que deu ensejo ao surgimento que demonstrou a necessidade de se normatizar também as infrações ambientais. Ela tem artigos específicos que tratam de algumas infrações ambientais, mas deixou em aberto um leque enorme de infrações que a gente só foi descobrir que era necessário normatizar quando começamos a sentir na carne o mal que estava sendo feito ao meio ambiente de uma forma geral. Então, ficou essa lacuna, ficou em aberto esse espaço, que primeiro veio a ser regulamentado pelo Decreto 3179 e agora, em julho de 2008, passou a ser normatizado pelo Decreto 6514. Este Decreto 6514 tem causado uma série de celeumas, uma série de questionamentos, principalmente pelo grande setor produtivo brasileiro na área agropastoril, né, e agropecuária, para ser mais precisa. A Confederação Nacional, por exemplo, dos Produtores da Agropecuária, a CNA, vem questionando violentamente este decreto, imputando a ele uma inconstitucionalidade por ter acrescido, por ter acrescentado sanções que até então não existiam. Sanções que até então não existem, inclusive, na própria Lei de Crimes Ambientais. Como este decreto 6514 se propõe a justamente regulamentar uma série de questões que estão previstas na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605, essa confederação especificamente, outras tantas, essa não é a única, mas há um movimento nesse sentido do setor produtivo, de dizer que este decreto é inconstitucional porque ele prevê, inclusive, a pena de perdimento dos bens que foram usados para a prática de uma infração ambiental. É porque na Lei 9605 não há essa previsão expressa do perdimento do bem que foi usado ou do instrumento que foi usado para a prática da infração ambiental. Então, o questionamento está posto, o judiciário vai ter que se manifestar a respeito, se há ou não inconstitucionalidade na pena, na sanção de perdimento de bens previsto no Decreto 6514 de 2008. Este decreto trouxe uma série de mudanças que são bastante significativas para nós. Por exemplo, ele trata de uma obrigatoriedade que até então não existia. Qualquer pessoa que tivesse um imóvel rural já estava obrigada anteriormente, pelo Código Florestal, que é a Lei 4771 de 65, a fazer uma reserva legal da sua propriedade. E esta lei, o Código Florestal, no seu artigo 16, estabelece, inclusive, quais são os percentuais obrigatórios de reserva legal. Por exemplo, se você está inserido numa área rural, dentro de uma área da floresta amazônica, dentro da chamada Amazônia Legal, que tem uma normatização, inclusive, nessa própria lei, dizendo qual que é considerado Amazônia Legal, se você tem uma propriedade nessas condições, ou seja, ela é rural, ela está dentro de uma área de floresta e localizada dentro da Amazônia Legal, por força já do Código Florestal, você estaria obrigado
a separar 80% desta área e instituir nesta área o que a gente chama de reserva legal. Essa mesma lei, esse mesmo diploma legal, 4771, Código Florestal, ele também prevê, no mesmo artigo 16, que se você também está numa área que é rural, dentro da Amazônia Legal, mas a sua propriedade não está dentro de uma área de floresta, e sim numa área de cerrado, você tem que separar dessa terra pelo menos 35% e destiná-la à reserva legal. Ele ainda abre a possibilidade de que a pessoa que tiver essa propriedade rural, em área de cerrado, dentro da Amazônia Legal, fazer somente 20% dentro da própria propriedade, né, da própria área, e 15% numa área próxima, numa área adjacente. A única obrigatoriedade, e aí já surgia isso no Código Florestal, era de que fosse averbada essa outra área de 15% que você não ia fazer como reserva legal dentro da sua propriedade propriamente dita. E, por fim, o Código Florestal estabelecia que qualquer outra área que fosse rural e estivesse localizada em qualquer outra região do país que não a Amazônia Legal, teria que ter um mínimo de 20%. Pois bem, esse decreto 654 de julho de 2008, ele hoje obriga, por exemplo, esta pessoa até a data perentória, vai acabar mesmo este prazo no dia 11 de dezembro de 2009, deste ano, a obrigatoriedade de fazer a averbação no registro do imóvel daquela área que é considerada reserva legal. Sob pena de multas realmente assim impressionantes, tá? Cada dono de propriedade rural, dentro dessas especificações, que não fizer a sua reserva legal, a averbação da sua reserva legal na matrícula do imóvel, estará sujeito a sanções, multas bastante sérias. Eu diria que os números não agradam a boa parte das pessoas que resistem a inscrever a reserva legal. Até porque quando ele inscreve a reserva legal, ele tem que especificar exatamente onde é que está localizada essa reserva legal. Não basta eu ir até o registro de imóveis e dizer, olha, a minha reserva legal está plenamente configurada, eu quero fazer a averbação dessa reserva legal. Isso só não é suficiente. É necessário dizer exatamente qual a localização da reserva legal dentro da sua propriedade. Hoje, com o GPS, isso ficou muito mais fácil, porque nós somos capazes de identificar os azimutes todos com bastante precisão pelos mecanismos tecnológicos próprios, e aí a pessoa colocou, né, incidiu essa parte, esse gravame como reserva legal naquela parte específica da propriedade, ele não poderá retirar mais. Este gravame, que é a reserva legal, que é uma proteção legal a uma área específica de toda a propriedade rural, depois de inscrito na matrícula do imóvel, não pode mais ser retirado deste imóvel. E aí, os herdeiros, os sucessores que receberem este imóvel em herança, possivelmente lá mais na frente, vão ter que manter esta reserva legal nos moldes em que foi inscrita na matrícula original. Então, essa é uma questão bastante interessante, que foi introduzida especificamente pelo Decreto 654, no que diz respeito a essa obrigatoriedade agora, até o dia 11 de dezembro de 2009, de inscrever essa reserva legal na matrícula do seu imóvel. Mas teve algumas outras modificações. Essa modificação, por exemplo, do perdimento de bens, que é uma sanção administrativa, em esfera administrativa, que nos remete, por exemplo, às sanções que são aplicadas na esfera criminal. Já há muito tempo, desde o Código de Processo Penal Brasileiro, de 1940, já havia essa previsão de perdimento de um bem que tenha sido usado num crime, e aí essa é que é a diferença, num crime, né, a pessoa que utilizasse ou que oferisse este bem a partir dos produtos do próprio crime, esta pessoa perderia este bem para o Estado. Agora, o Decreto 654, aparentemente, né, a constitucionalidade ainda vai ser questionada junto ao STF, entende, todos esses órgãos que estão questionando essa questão, entendem que há uma inconstitucionalidade nessa nova penalidade, nessa nova sanção que foi introduzida pelo Decreto 654. Essa sanção não existia no decreto anterior, que era o 3179. Esta sanção também não existe na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E essa sanção também não existe na própria Lei de Crimes Ambientais, a 9605.
Então, o questionamento é inconstitucional ou não é o perdimento, por exemplo, do caminhão que é apreendido carregando toras de madeira ilegalmente extraídas da floresta amazônica? É inconstitucional ou não é o perdimento do maquinário que estava sendo usado para a extração de pedras do fundo de um rio? Então, essas questões todas ainda serão discutidas no Judiciário, mas estão aí sendo levantadas justamente nessa discussão em torno do Decreto 654. Outra inovação bastante interessante do Decreto 654 diz respeito às prescrições, os prazos prescricionais. Ele inovou numa coisa bastante interessante, chamada prescrição intercorrente. Ou seja, você sofreu hoje a lavratura de um auto de infração ambiental contra você. Você cometeu uma infração ambiental na sua propriedade. Por exemplo, você perfurou um poço artesiano sem autorização da agência competente. Não é possível fazer isso sem autorização da agência competente. Se você fizer, é considerada infração ambiental. Então, você extraiu, por exemplo, espécies silvestres, espécies nativas, não silvestres, espécies nativas da sua propriedade rural. Isso não é permitido. Isso configura infração ambiental. Mas se você comete essa infração ambiental e vem a fiscalização até o seu imóvel e lavra o auto de infração, se esse auto de infração, por exemplo, ficar paralisado dentro do órgão ambiental por um período de até 3 anos, entende-se que aquele órgão ambiental não pode mais levar aquela sanção adiante. Há também a prescrição de 5 anos, que antigamente nos decretos anteriores, nós não tínhamos esses prazos prescricionais. A prescrição não era um assunto tratado de maneira correta, nem na Lei de Crimes Ambientais, na 9605, nem na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938, e nem mesmo no decreto anterior, o 3179. Essa é uma inovação do decreto 6514. E é o que nós podemos nos valer, por exemplo, para fazer acelerar, para dar uma certa regularidade ao procedimento apuratório. A pessoa que sofre a lavratura de um auto de infração ambiental, hoje as sanções que são aplicáveis a qualquer pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, elas se tornaram muito mais graves. Para vocês terem uma ideia, as multas elas vão de R$40 até 100 milhões de reais. São números bastante significativos que podem comprometer, em definitivo, uma economia doméstica, uma economia de uma pequena empresa, a economia de uma média empresa, até de uma grande empresa. Imagina uma multa tão alta, uma multa tão severa. Mas a pessoa que sofre esse tipo de multa, ela tem que ter acesso a um devido processo legal, inclusive em nível administrativo. É preciso que, mesmo perante o órgão autuante, essa pessoa tenha a garantia de que vai ter direito à ampla defesa e ao contraditório, que são princípios que, na verdade, regem a nossa, nasceram, têm como fundamento a nossa Constituição Federal. Então, a pessoa que sofre uma autuação de uma infração ambiental, ela tem que ter à disposição os mecanismos para oferecer a sua defesa. E alguns desses mecanismos, por exemplo, que foram introduzidos agora por esse decreto 6514, diz respeito justamente à prescrição, ou seja, o órgão ambiental tem que ser célere na apuração, o órgão ambiental tem que aplicar a sanção cabível com a maior presteza possível, até para nos garantir uma certa segurança jurídica. É preciso obter uma resposta o mais rápido possível, porque, de qualquer maneira, está garantido para todos nós, não só a defesa em nível administrativo, mas também a defesa perante o judiciário. Diz a nossa Constituição também que, mesmo que você sofra uma penalidade, uma sanção em nível administrativo, você tem o direito de, ainda assim, não aceitar essa decisão e recorrer ao judiciário. Então, essa celeridade, essa presteza no julgamento de uma infração ambiental é importante também para o cidadão, até porque alguns dos seus mais caros direitos estão sendo retirados, não é? Ele está sofrendo sanções, ele pode perder uma série de privilégios, uma série de direitos pessoais por causa de uma sanção, aplicação de uma sanção administrativa. Por exemplo, você pode ter a sua obra embargada, você pode ter a sua obra demolida.
você pode sofrer não só a sanção de multa, mas você pode sofrer uma série de outras sanções que estão elencadas nesta lei e que nós veremos com vagar, nós veremos ao longo desta semana que tipos de sanções são essas, quais as consequências de cada uma dessas sanções. Então, esse decreto 654 introduziu essa novidade com relação a essa possibilidade de prescrição intercorrente, inclusive, mas não foi só isso. Uma outra mudança significativa que o decreto 654 introduziu diz respeito à modificação. Na verdade, olha o que ele tinha feito. O decreto 654 tinha diminuído as instâncias que o infrator, que o autuado, podia lançar mão para fazer a sua defesa. Anteriormente a esse decreto, o que era regido pelo decreto 3179, dizia respeito que a pessoa tinha direito a 3 instâncias. Era junto, ele promovia a defesa dele primeiramente junto àquele órgão que tinha autuado. Depois ele tinha direito a uma outra defesa junto ao IBAMA. E posteriormente ele tinha direito a uma defesa na esfera federal que acabava sendo julgada aqui em Brasília, no CONAMA. Quando veio o decreto 654, isso foi modificado. Pretendeu se subtrair, se diminuir as instâncias para o julgamento dos recursos administrativos. A pessoa que tinha sofrido uma infração, que tinha entrado com um recurso, tinha se resignado contra a lavratura daquele auto por infração ambiental, ela entrava somente com o recurso, fazia uma defesa num determinado prazo perante aquele órgão que tinha autuado, e no segundo momento ela só tinha direito a mais uma instância para fazer a apreciação do seu recurso. E essa instância já era direto com o CONAMA. Então eles tinham retirado, tinham suprimido o IBAMA. Aliás, isso foi feito pelo próprio decreto 654. Antes funcionava dessa maneira o 3179. Você tinha 3 instâncias. Era o órgão imediatamente autuante, depois o IBAMA e depois o CONAMA. Com o decreto 654, foi suprimida essa instância do IBAMA. Então, você passou a ter direito à defesa somente no órgão que tinha lavrado o termo, e depois esse órgão, depois da sua decisão, se essa decisão fosse objeto de recurso, isso era enviado diretamente para o CONAMA aqui em Brasília. O CONAMA desesperou, o Conselho Pleno do CONAMA desesperou, porque, na verdade, o que passou a acontecer? Houve uma enxurrada de processos que vinham direto para o CONAMA. E aí foi questionado o seguinte, bem, com este novo procedimento instituído pelo 654, está garantido o devido processo legal, está garantida a ampla defesa, a pessoa está tendo o direito de fazer todas as argumentações e de ver as suas argumentações serem objeto de uma análise apurada, uma análise detida. Isso, de fato, está acontecendo. Eu mesma já atuei em alguns processos no CONAMA aqui em Brasília, em que a primeira instância tinha negado por completo a argumentação do autuado, a segunda instância tinha mantido a decisão de primeira instância, e somente quando chegou aqui no CONAMA, é que o CONAMA, verificando uma questão de nulidade no próprio auto de lavratura da infração, é que disse essa questão toda tem que ser anulada. Então, de fato, quando você suprime uma das instâncias de apreciação de um recurso, há uma grande possibilidade de estar infringindo os princípios gerais de direito, como, por exemplo, o devido processo legal, a apreciação em todas as instâncias, né, e a garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, o que aconteceu logo em seguida? Foram alertados, né, os infratores de uma forma geral, se puseram contra, disseram, olha, houve supressão de instância e há um risco iminente aqui para a população de uma forma geral, para os autuados, para o cidadão de uma forma geral. No final das contas, isso teve uma repercussão bastante séria perante o Planalto e em dezembro de 2008 surgiu um novo decreto regulamentando o decreto 654, introduzindo uma série de modificações do 654 e, inclusive, trazendo de volta, né, retornando as 3 instâncias. Então, hoje, o processo de apuração de infração administrativa restaurou a 3ª instância. De tal maneira que o CONAMA pegou todos aqueles processos que ele tinha recebido nessa curta vigência de julho a dezembro de 2008, ele pegou todos os processos que ele tinha recebido diretamente da primeira instância e remeteu estes processos de volta para o IBAMA,
para uma segunda apreciação e manteve para si somente a instância máxima, a terceira instância de apreciação e aquela que é definitiva, porque depois da decisão do CONAMA não há mais uma outra instância para você recorrer em termos administrativos, da administração ambiental. Então, essa foi uma modificação que pretendeu acelerar o processo de apuração de infrações administrativas, mas que causou um mal-estar, porque se entendeu que ela estaria, de fato, suprimindo as instâncias que são garantidas ao cidadão até na Constituição brasileira. Veio o decreto 66186, de dezembro de 2008, e já aparou as arestas, já colocou a casa em ordem novamente, e os processos que estavam no CONAMA retornaram para uma segunda apreciação pelo IBAMA. Tem outras questões que são bastante interessantes com relação ao decreto 654, também com relação a essa questão processual, essa regularidade processual, em que, por exemplo, agora está previsto um instituto bastante interessante, que é do próprio agente autuante, a autoridade autuante, voltar atrás na sua decisão. Então, o autuado pode, né, entrar com a sua defesa, apresentar a sua defesa e, diante daquelas argumentações, diante daquelas provas que ele pretende juntar ao processo, o órgão autuante, que é o órgão que originariamente lavrou o auto de infração, ele tem o direito hoje de voltar atrás da sua decisão. Isso se parece muito com um recurso que nós lançamos mão no processo civil, chamado agravo de instrumento, em que a pessoa que sofre a lesão a um determinado direito seu que está garantido, o juiz deixa de prestar a jurisdição da maneira como deveria, ele entra como agravo daquela decisão, quando ela é agravável, e o juiz pode simplesmente voltar atrás. Pode entender que os argumentos que foram apresentados são suficientes para que ele mude a sua própria decisão. Isso hoje também está garantido pela Lei 6514, que não era previsto até então. É uma possibilidade nova que o 6514 agora também é uma nova modificação introduzida pelo 6686. Temos um aluno que tem uma pergunta e eu gostaria de passar a palavra para que ele fizesse seu questionamento, por favor. Professora, meu nome é Zumir Inês, Faculdade de Projeção. Qual a diferença entre infração e crime ambiental? A sua pergunta é bastante pertinente, uma pergunta bastante interessante, porque em matéria ambiental nós temos um fenômeno que impressiona bastante as pessoas. Em matéria ambiental, nós temos a incidência de sanções nas 3 esferas. Você não só sofre a sanção na esfera administrativa, que normalmente é a primeira sanção que você sofre, tá? Se você cometer uma infração ambiental, a primeira coisa que vai acontecer é que um fiscal de um órgão ambiental vai bater na sua porta e vai lavrar um auto de infração ambiental. E essa infração ambiental, normalmente, ela tem uma sanção que está prevista na lei, tem uma série de sanções, nós vamos ter o tempo para ver isso, mas a sanção principal é a sanção de multa. Ele pode aplicar outras sanções também, nós teremos tempo para ver isso na próxima aula. Mas a principal diferença é que quando você sofre uma lavratura de auto por infração ambiental, você não corre risco nenhum, por exemplo, de ir para a cadeia. Ao passo que, quando você comete um crime ambiental, há essa possibilidade em concreto. Dependendo do tipo de crime que você cometa, existe a previsão legal de detenção, a pena de detenção. A pessoa que cometer um crime ambiental, primeiro que ela responde de uma forma diferente. Era bom a gente diferenciar isso. Se você cometeu uma infração ambiental, mas você não agiu com a vontade direcionada, você não tinha o que a gente chama de dolo de praticar aquela ação, você nunca vai poder ser enquadrado no crime ambiental. Outra coisa que é necessário para distinguir uma coisa da outra, a infração ambiental é aquela que está prevista nas normas que cuidam das infrações administrativas. Ela não será necessariamente uma norma tipificada como um crime ambiental. Então, pode acontecer de você responder por uma infração ambiental e nunca responder por um crime ambiental pela mesma conduta. Embora algumas dessas condutas tenham previsão legal tanto no decreto 6514, portanto, elas são infrações ambientais, mas elas também estão previstas na Lei 9605,
que é a Lei de Crimes Ambientais. E aí vai acontecer uma coisa que é muito triste para o infrator ambiental. Ele vai responder, ele vai sofrer as sanções, tanto na esfera administrativa, e essas sanções normalmente são multas pesadas, afora outras sanções que nós teremos o tempo para ver. Então, ele vai sofrer essa primeira sanção e, em seguida, ele vai sofrer as sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais, por um único fato. E mais ainda, né, eu costumo brincar com os alunos, dizendo que em matéria ambiental acontece o que a gente chama de tris in idem. Você responde 3 vezes pelo mesmo evento. Por um único fato, você responde 3 vezes, em 3 esferas diferenciadas. Se você cometeu, por exemplo, uma infração que está tipificada como crime ambiental, e também está tipificada como infração ambiental, você vai responder e vai sofrer as sanções na esfera administrativa, vai responder e vai sofrer as sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais, mas não é só isso, você também vai responder na esfera civil. Vai haver um procedimento de natureza civil contra você e será imposto a você as sanções de natureza civil, que normalmente são sanções bastante parecidas com as mesmas da esfera administrativa. Então, o normal é que uma pessoa que cometa uma infração ambiental tenha um grande desgosto, principalmente em relação ao seu bolso, porque as sanções preferenciais na área ambiental são sanções de multas. E essas multas, com esse decreto 6514, elas foram incrementadas a valores assim realmente impressionantes. Então, a principal diferença, que é importante deixar claro para quem está assistindo este programa, é que a infração administrativa tem como principal sanção a multa e nunca, em nenhuma hipótese, você será preso por ter cometido uma infração ambiental. O único senão, a única hipótese de você ser preso por ter cometido um dano ambiental é quando este dano ambiental não configurar somente uma infração ambiental, mas ele também está tipificado como um crime ambiental. Uma mesma conduta tiver 2 previsões legais em normas de esferas diferentes. Então, você pode, vamos pegar um crime clássico, poluição hídrica. Nós temos uma previsão na Lei 9605, que diz que poluição hídrica, aquela conduta que está prevista na Lei 9605, é crime ambiental. E temos também aqui a infração ambiental de poluição hídrica. Então, no caso específico de você poluir um curso de água, você está sujeito a sofrer as sanções na esfera administrativa, as sanções na esfera penal e também as sanções na esfera civil. Então, é bom ter isso bastante claro, porque às vezes a pessoa diz, olha, mas eu não agi com dolo. Acontece que na esfera criminal, por exemplo, tem uma série de crimes que não estão previstos lá como crimes praticados com dolo, crimes praticados com a forma culposa, pela forma culposa, negligência, imprudência, imperícia. Ou que você não tenha agido com dolo, mas agiu com uma omissão numa ação que lhe era imputada, de acordo com o artigo 13 do Código Penal Brasileiro. Você deveria ter agido e deixou de agir, é considerado uma omissão relevante. Então, ainda que você não tenha agido com dolo, com culpa, na modalidade precisa, né, você pode vir a responder por ter se omitido numa obrigação que era imposta a você pelos meios legais. Então, a principal diferença que deve ficar claro é que sempre que houver uma infração administrativa, a sanção aplicável é a sanção prevista no Decreto 6514 ou nas outras normas pertinentes, e quando houver a mesma capitulação, a mesma previsão legal de que esta única ação também está tipificada como crime, aí você pode responder nas 3 esferas, tá bom? Bem, voltando para cá, é interessante a gente ter em mente outras infrações, outras modificações que foram introduzidas pelo Decreto 6514. Por exemplo, o Decreto 6514, ele introduziu o que a gente chama de critérios objetivos. Antigamente, no Decreto 3179, nós tínhamos a lavratura de um auto de infração e os critérios eram, assim, muito inconsistentes, eram realmente pouco confiáveis do ponto de vista jurídico. A pessoa se via autuada para responder por uma infração ambiental e não tinha uma certeza jurídica sobre o significado, e, afinal de contas, aquele agente que fez a autuação, o que ele quis dizer com determinada palavra, o que ele quis dizer com o enquadramento daquela infração ambiental.
Afinal de contas, o que eu tinha cometido é aquilo que o agente autuante colocou, ou era um outro enquadramento legal, ou se adequava melhor a um outro enquadramento legal. A partir do decreto 6514 está mudando significativamente este retrato, este quadro. Agora, na hora de fazer a autuação, a lavratura do auto de infração, aquele que estiver autuando, o agente fiscalizador que estiver lá na hora autuando, está obrigado a não só preencher uma série de requisitos que hoje estão previstos e que impõem uma série de limitações à atuação deste agente fiscalizador, mas que ele também está obrigado a não só fazer o enquadramento, dizer por que ele entende que você está enquadrado naquela conduta que está prevista como infração penal. Então, ele hoje é obrigado a apontar os critérios objetivos. Por exemplo, ele vai até a sua propriedade e diz que houve a ruína de um determinado sítio paleontológico. Tá bom? Ele é obrigado a dizer em que condições está aquela ruína. Ele é obrigado a dizer o que foi, afinal de contas, que veio abaixo, o que foi que ruiu, qual a parte, se aquilo é recuperável, se não é. E ele vai usar critérios objetivos para fazer isso. Muitas vezes ele vai estar acompanhado de uma máquina fotográfica para demonstrar, inclusive, midiaticamente, o que tipo de dano. Isso facilita bastante até na hora dele fazer não só o enquadramento, mas de fazer a capitulação objetiva da infração ambiental. Esta é uma modificação bastante interessante que foi introduzida pelo decreto 6514, porque antes, na vigência do decreto 3179, a coisa era diferente. Não havia esta obrigatoriedade de constar no próprio auto de infração esses critérios considerados objetivos. Os critérios que são mensuráveis, os critérios que podem ser apurados mediante laudo, mediante um estudo feito por um profissional especializado. É bom que a gente esteja antenado porque é uma modificação bastante interessante introduzida pelo decreto 6514. Outra questão também que é bastante interessante com relação ao decreto 6514, não só a questão da prescrição intercorrente, mas a possibilidade de o infrator celebrar acordos com órgãos ambientais para diminuir o impacto das infrações, das sanções que ele vai sofrer. Por exemplo, o que ele pode fazer? Aí ele foi autuado porque cometeu uma determinada infração e essa infração tem uma determinada repercussão naquele local especificamente. Ou seja, ele não tem a repercussão só para ele, mas de uma forma tanto quanto imediata aos seus vizinhos, aos seus confrontantes, aos seus limitantes. Então, ele pode, com base, inclusive, nessa análise que é feita pelo órgão ambiental, ele pode fazer um acordo, se submeter ao que a gente chama de termo de compromisso ou termo de ajuste de conduta e implementar um projeto, implementar uma série de ações que visam a reparação daquele dano ambiental, que visam o retorno daquele bem ao status quo ante. Essa também é uma previsão muito interessante que foi introduzida pelo decreto 6514, e eu não diria nem mesmo introduzida, mas que foi incrementada. Aumentou o leque de possibilidades que isso pode diminuir, né, sofrer uma penalidade menor, o infrator sofrer uma penalidade menor. Até porque, quando ele aceita participar de uma negociação com o órgão ambiental e se propõe a, de fato, implementar estes projetos, ele passa a ter direitos, por exemplo, a diminuição de determinadas penalidades. Mais tarde, no julgamento definitivo do auto de infração, ele pode ter direito, por exemplo, à diminuição da sua multa. Ele pode ter direito, por exemplo, à reintegração de determinados bens que foram apreendidos. Ele pode receber alguns benefícios que antes ele não podia receber. Então, com o decreto 6514, com as introduções todas trazidas pelo 6686, existe também essa possibilidade e isso melhora bastante, até porque nós que trabalhamos na área entendemos que facilita muito mais quando você não só punir é necessário o infrator, mas você também o coloca, o insere dentro de um projeto de recuperação daquele bem degradado. Não só do bem dele, mas muitas vezes por meio de sanções restritivas de direitos, quando se impõe a ele a participação efetiva em outros projetos de cunho ambiental. Quando isso é feito,
o infrator costuma modificar o seu comportamento dali para frente e ele passa a ser também um multiplicador dessa consciência ambiental. Isso, de fato, é bastante interessante, porque tem esse caráter pedagógico, tem esse caráter educacional, esse caráter de multiplicador da consciência ambiental. Então, é muito interessante, é um outro detalhe que foi introduzido pelo 654, que merece relevo, que merece ser destacado. É bom também que se diga que se o infrator não cumprir aquele acordo que ele fez, aí sim a coisa fica bastante séria para o infrator. O não cumprimento traz para o Estado de imediato uma série de ações de acordo com o seu poder de polícia. O Estado pode fazer intervenções realmente bastante indesejáveis pelo infrator, né? O infrator não vai gostar do que vai acontecer com ele. Então, quando ele assume um termo de compromisso, quando ele assume um termo de ajuste de conduta, a melhor coisa que o infrator tem a fazer, de fato, é cumprir. Porque o 654, o decreto 654, piorou a situação dos inadimplentes, dos descumpridores dos tratos que fazem. Eu gostaria, agora, neste momento, de abrir, inclusive, nós temos uma questão muito interessante que está para entrar para a gente no ar, é uma pergunta externa. Por gentileza, vocês podiam abrir o VT? Meu nome é Antônio Marcos e eu queria saber se eu fosse numa cachoeira e lá trouxesse uma pedra. Eu queria saber se isso é crime ambiental. Olha só, essa é uma outra questão bastante interessante. O que é que ele perguntou? Isso é uma coisa que todo mundo faz. As pessoas vão tomar banho na cachoeira, acham uma pedra bonita. Se aquela pedra não for muito pesada, às vezes ela é muito pesada, mas ele tem um veículo próprio, ele issa aquela pedra, ou algumas pedras. Na verdade, quando as pessoas retiram pedras da cachoeira, elas não retiram uma pedra, né? O normal é que elas retirem uma certa quantidade de pedras. Elas levem para enfeitar os seus jardins. Elas levam porque, enfim, acham bonito, acham que vai ser um adorno interessante para a sua residência. E aí a pessoa retira essa pedra, ela diz, olha, o que eu estou cometendo é crime, eu estou sujeito a responder criminalmente por isso, é bom então a gente retornar àquela questão anterior. Essa conduta, especificamente, ela está prevista tanto como infração ambiental, quanto como crime ambiental. Então essa é uma conduta típica e que está sujeita ao sancionamento nas duas esferas, mais especificamente nas 3 esferas. Então, quem vai à cachoeira para tomar banho na cachoeira, faça o grande favor de não fazer a bobagem de recolher pedras de dentro da cachoeira. Por mais que você ache bonito, não retire as pedras de dentro da cachoeira. De fato, não vale a pena. As multas são significativas, nós vamos ter tempo para ver isso. Mais adiante, né, nós vamos ter uma aula específica sobre os crimes não, as infrações em espécie, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver que isso pode custar caro, do ponto de vista pecuniário, retirar pedra sem autorização do órgão competente. Quer dizer, o que a lei diz? Que você até pode, desde que você tenha uma autorização prévia, antes de fazer a extração daquela pedra. Você achou a pedra bonita, você é um arquiteto, você, enfim, está construindo, quer fazer a retirada de forma ambientalmente sustentável, vá primeiro ao órgão ambiental e peça uma autorização. Se você não tiver essa autorização, você não pode retirar essa pedra de lá. Primeiro, porque você vai responder a uma infração ambiental. Segundo, porque você também está sujeito a responder a um processo penal, um processo criminal. Então, de fato, não vale a pena, deixa a pedra lá na cachoeira. É muito mais bonito a pedra lá na cachoeira para todo mundo desfrutar dela, até porque este é um dos princípios que está no artigo 225 da Constituição. No caput desse artigo, está determinado que todos nós, o poder público e a coletividade, os cidadãos de uma forma geral, devem preservar este bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. É bom que todos nós desfrutemos da beleza dessa cachoeira intacta, do jeito que está lá. Porque se ele vai e tira uma pedra, o outro também acha bonita e tira uma outra pedra. Já imaginou? Lá, alguns dias depois, todo mundo que chegar naquela cachoeira não tem mais pedra para carregar. Porque quem podia carregar já carregou, entendeu que não era crime. Vou tirar uma pedra só. Você não pode tirar nenhuma pedra só. Para retirar essa pedra, antes de mais nada, é obrigatória a autorização do órgão ambiental competente.
Então, não tire a pedra da cachoeira, deixa a pedra lá, porque você não só vai estar cometendo uma infração ambiental e vai estar sujeito às sanções de natureza administrativa, mas também vai estar cometendo um crime ambiental e vai estar sujeito também às sanções na esfera penal. O pior que pode te acontecer numa situação como essa, por exemplo, é você ficar com antecedentes criminais. Qual é a vantagem disso? Não é? E os crimes ambientais, eles têm algumas características. Embora alguns deles você até possa correr pelo rito da Lei 9.099, o fato é que não são todos eles que são considerados de menor potencial ofensivo. Então, resguarde-se, deixa a pedrinha lá na cachoeira, tá bom? Vamos voltar então aqui para o nosso decreto 654, só para a gente fechar e fazer um apanhado a respeito do que foi que nós vimos aqui hoje. Este decreto 654 causou uma série de modificações na política administrativa de sancionamento das infrações ambientais. Ele tornou algumas multas bastante severas, ele introduziu alguns institutos que vão melhorar a defesa do infrator, mas ao mesmo tempo ele piorou bastante a situação do infrator ambiental. É uma maneira bastante, vamos dizer assim, eu diria que é bastante inteligente, né? Quando você acena com a possibilidade de aplicar uma sanção severa ao infrator do dano ambiental, ele costuma pensar duas vezes antes de cometer a infração ambiental. Então, a simples existência desta lei e a disseminação dessa informação, sabe, contar para as pessoas, conte para os seus vizinhos, conte para o seu colega do lado, olha, você não pode cometer infração ambiental porque as multas estão bastante severas. Pode ser que você tenha que trabalhar um ano inteiro até conseguir levantar o dinheiro para pagar a multa. E você não vai sofrer só a multa, existem outras sanções que você pode sofrer, inclusive a sanção de perdimento, que é o que nós dissemos no início do nosso encontro, que está sob questionamento de constitucionalidade. Então, é importante que a gente tenha essa noção a respeito de todas essas modificações que foram introduzidas pelo Decreto 654, o futuro que se apresenta para a gente em relação a esse Decreto 654, saber que a partir deste decreto nós temos um instrumento bastante válido e bastante cogente, firme, forte, para nos opormos à simples degradação do meio ambiente e, de uma certa maneira, ao conhecer todas essas normas que regulam as infrações ambientais, nós sermos capazes de nos movimentarmos em direção ao Congresso, por exemplo, para impedir certas prevalências de interesses outros, né, contra o meio ambiente. Se você conhece melhor as regras que estão postas, se você conhece melhor o que houve de modificação, o que é interessante e o que está sendo questionado, facilita bastante para você, inclusive, se posicionar. Nós tínhamos uma legislação que era boa, mas que deixava muitas lacunas em aberto e que, a partir do Decreto 654, essas lacunas tendem a se fechar, tendem a ser preenchidas com a atuação mais imediata. É bom agora que, com a edição deste projeto, a gente não tenha só, desse decreto, a gente não tenha só uma norma, né, uma norma de qualidade, uma norma realmente boa, que está sofrendo todo tipo de pressão, hein, gente? É bom que vocês estejam antenados nisso. Esse decreto vem sendo atacado por todos os lados, pelos grandes interesses econômicos. Mas a gente contar com um decreto desses facilita muito para que a gente possa abrir frentes para discussão de outras normas lá no Legislativo. Eu tenho para mim que este Decreto 654 ainda não acabou, as modificações que vão ser introduzidas ainda não acabaram. Nós tivemos uma primeira modificação introduzida pelo 6686, mas a pressão política vem sendo muito grande, principalmente pela bancada ruralista, no sentido de simplesmente mudar uma série de normas que já estão previstas nesse Decreto 654. Então, o que nós pretendemos, ao final, é que se dê conhecimento dessas modificações todas, não só para que o cidadão conheça melhor os instrumentos que tem, mas que ele também possa aferir o grau da sua responsabilidade em relação ao meio ambiente, para que ele possa se tornar um multiplicador do conhecimento do que está aí posto nesse novo decreto e, afinal de contas, o quanto de prejuízo uma pessoa pode ter por cometer infrações ambientais.
E não é só prejuízo pecuniário, não. Prejuízo principalmente para se defenderem, porque você vai ter que promover uma defesa lá na esfera administrativa, uma defesa no judiciário na área criminal e outra defesa no judiciário na esfera civil. Isso também pode custar muito caro. Bem, nós chegamos ao final deste primeiro encontro. Na próxima aula, nós teríamos, inclusive, uma continuação deste evento, só que agora, sob o ponto de vista das sanções. Nós vamos ver quais são as sanções aplicáveis ao infrator que comete um dano ambiental. Se você tiver qualquer dúvida a respeito, você pode questionar, você pode nos enviar um e-mail. O endereço é saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Também, se você quiser rever esta aula, você pode abrir a página, que é www.tvjustiça.jus.br. Há um link específico, você pode fazer download dessa aula e assisti-la num horário de maior conveniência. Na próxima aula, nós vamos estar tratando das sanções aplicáveis aos infratores, aqueles que cometem infrações ambientais. Nós aguardamos por você.